Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é pastor Ivanilson, sou pastor auxiliar aqui da Assembleia de Deus de Santarém, pastoreio a área 6, que tem como subsede a congregação Rio Jordão, tá certo? É um prazer estar falando com os meus irmãos e desejo que vá bem com todos, com seus familiares, e que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, reine sobre a sua vida. Foi-me dado a oportunidade pela amada irmã Michele de ministrar algumas aulas sobre o livro, sobre o módulo do Pentateuco. Infelizmente eu adoeci e não pude estar ministrando com os irmãos, mas ela me deu uma segunda oportunidade. A irmã Michele é sempre misericordiosa, né? De estar falando um pouco sobre o livro de Levítico, tá certo? Então a gente vai estar trabalhando aqui, não assim pontuando todas as unidades, porque nós levaríamos muito tempo. Eu sei que essas videoaulas, elas são um pouco difíceis para quem não tem Wi-Fi, né? Que não tem uma internet boa para assistir, um celular que não tem um celular muito bom, como o meu, que é péssimo. Fica difícil para assistir. Então eu vou fazer assim uma leitura, um resumão, né? Uma síntese de pontos importantes. Nem será de todos os pontos, de pontos assim na minha leitura importantíssimo, que você não pode abrir mão, tá certo? Mas eu também deixo aberto para você, pastor, eu tive dúvida nesse módulo, nessa unidade aqui, eu não compreendi. Eu estou à disposição, você pode entrar lá no privado. Se eu não te responder no mesmo momento, porque a gente tem muitas atribuições, logo em seguida eu estarei te respondendo. E se você não quiser lançar no privado, pode jogar lá no grupo. Lá há inúmeros, né, pastores profissionais, assim, excelentes na teologia, como o pastor Marcos Cabral, pastor Deusimar, pastor Elita, professora Michele, são excelentes mestres. Então, com certeza estará contribuindo. E há próprios alunos ali que têm conhecimento muito vasto, que pode nos ajudar nessas respostas, tá bom? Eu me deixo à disposição e vamos lá para o livro de Levítico. Então, quando nós pensamos no livro de Levítico, nós pensamos logo qual é o tema, né? Qual é o tema do livro de Levítico, pastor? Santidade. Nós vamos encontrar mais de 100 palavras sobre santidade. Então, o tema do livro de Levítico, na própria leitura do módulo, você não precisa ser um gênio para compreender que lá o próprio módulo fala, que descreve sobre a santidade, não é isso? O autor, a própria tradição judaica, os apóstolos, os pais da igreja, eles sempre atribuíram a Moisés. Se nós pegarmos dos 27 capítulos, 20 vai começar praticamente dizendo as palavras que o Senhor deu a Moisés. Então, não há uma discordância nisso aí. Não há, pastor? Dentro da tradição judaica, dentro dos pais apostólicos, não há, tá certo? É lógico que hoje a crítica textual, ela entra em divergência nisso aí, mas nós cremos naquilo que a tradição, os pais apostólicos afirmam, né? Que o escritor, o autor, não foi apenas Moisés de Levítico, mas de todo o Pentateuco, tá certo? Então, todo o Pentateuco, a autoria a gente atribui a Moisés, tá bom? Isso é um ponto importante, que eu pontuei aqui apenas para que, se você lá na frente deparar com a crítica textual, você não ser algo que você nunca ouviu falar, tá bom? Mas isso não é a nossa aula, não condiz com isso, não tem a ver com isso, então a gente não vai se aprofundar. Tem terceiro ponto aqui que você... Pastor, e a data? A data está no módulo aí, século XV, por volta de 1445, onde é datado aproximadamente aí
que foi escrito o livro de Levítico. Aí você deve estar perguntando, pastor, qual é o título, assim, o caráter desse livro, né? Ele tem um nome de Levítico, porque na versão grega, que a gente chama de Septuaginta, né, ela recebe o nome de Levítico porque trata, né, das leis relacionadas com os ritos, com os sacrifícios e com os serviços do sacerdócio levítico, tá? Então por isso que ele pega esse título de Levítico, porque na Septuaginta, que é a versão grega, ele vai pegar por conta disso, tá bom? Aí a gente fica perguntando, pastor, e o caráter desse livro, né? Embora o livro de Levítico ele tenha sido escrito principalmente como um manual dos sacerdotes, ele foi escrito principalmente como um manual para os sacerdotes, tá? Que inclui os ritos, sacrifícios e os serviços do sacerdócio levítico. Porém, por isso que eu coloquei aqui, embora ele também tem várias vezes usado aquele termo, né? Fala aos filhos de Israel. Também tem ensinamentos para a nação de Israel. Então é importante você analisar que ele é um manual, também tem vários ensinamentos que é direcionado à nação de Israel. Então ele não é apenas um manual. Ele, a sua grande parte é um manual, mas ele também tem, né, essas ordens, essas leis, esses ensinamentos direcionados à nação de Israel, para como eles deveriam viver, tá certo? Então isso é um ponto que você deve ter em mente. Beleza, dito isso, a gente vai para uma questão mais teológica, assim, perdoe, eu estou suando aqui, casa muito quente, né? A gente vai para uns pontos assim que eu acho que é de suma importância você saber. Eu acredito que é sabido de todos vocês, esse grupo é um grupo seleto, mas vamos pontuar, tá certo? Então, quando a gente para com muitos alunos ou membros da nossa igreja, eles sempre questionam, pastor, o livro de Levítico ele é um livro árido de se ler, né? Então a gente sempre salta ele. Eu mesmo, quando aceitei Jesus, que eu comecei aquela leitura da Bíblia corrida, eu saltei o livro, né, de Levítico, porque eu achei ele cansativo, árido. Porém, hoje, irmãos, ele é um livro que tem grande significado e valor, quando ele é bem compreendido, tá certo? Quando nós fazemos uma leitura adequada, correta, compreendemos ele tem um significado e um valor extraordinário, tá certo? Aí, pastor, você pode pontuar? Claro, nós vamos começar a pontuar a partir de agora. Primeiro, se vocês pegarem lá na página do livro de vocês, do módulo 123, onde vai falar sobre os sacrifícios levíticos, nós vamos encontrar lá sacrifícios, elementos, propósitos e tipologias, não é isso? Sacrifícios, elementos, propósitos e tipologia. Perceba que todos aqueles sacrifícios, elementos, propósitos, ele tinha uma tipologia que apontava para Cristo. E aqui eu paro para fazer uma ilustraçãozinha bem legal, só a nível de entendimento de vocês. Certa vez, Spurgeon estava ouvindo um seminarista pregar, e o seminarista, ao perceber que Spurgeon estava na plenária, ouvindo a plenária, ele se esforça, se dedica muito para trazer aquela plenária muito bonita, fala bem, se policia na verbalização, com a sua dicção, com a sua oratória, para não errar. Terminando ele de pregar, ele vai até Spurgeon e diz: Spurgeon, o que você achou do meu sermão? Spurgeon diz: olha, o teu sermão ele foi razoavelmente bom, foi pobre. E aí o seminarista questiona Spurgeon: como um sermão desse, onde eu pontuei, fiz todos os pontos legais, uma exegese correta, uma hermenêutica perfeita? Spurgeon disse: o teu sermão faltou a Cristo. Aí ele disse: não, mas o texto que eu li não tinha Cristo, não apresentava Cristo. Aí ele disse: olha, se você estiver na Inglaterra, você sempre achará uma estrada que te leve para Londres. Da mesma forma, onde você estiver na Bíblia, você sempre encontrará um caminho que te leve a Cristo. Então, o livro de Levítico, ele é um livro
que ele nos revela, né? Quando compreendemos, ele vai nos revelar o projeto redentor de Cristo, tá certo? Então, todos aqueles sacrifícios, eles tinham uma tipologia, mostrava aquilo que Cristo iria fazer pela igreja. Então, isso é importante, tá bom? Segundo ponto importante que você deve, ao ler o livro de Levítico, você vai perceber que você compreendendo o livro de Levítico, você vai compreender outros livros, em parte. Por exemplo, se você pegar o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, né? Certas palavras em suas visões são que apresentam verdades permanentes, elas são dadas pelos símbolos do templo, das ofertas, das festas e das pessoas que a gente chama sagradas, tá certo? Então, verdades permanentes das visões que Isaías, Jeremias, Ezequiel teve, elas são demonstradas através do templo, das ofertas, das festas e das pessoas sagradas. Então, quando você tem uma compreensão correta, fica mais fácil de você compreender essas visões que esses profetas tiveram, tá certo? Se você partir para o Novo Testamento, a carta aos Hebreus, seria um enigma se nós não compreendermos ela à luz daquilo que é Levítico. O próprio texto, né, do módulo de vocês vai dizer que nós compreendemos melhor Levítico quando nós lemos ele com a carta aos Hebreus, não é isso? Então, perceba o quanto é importante isso. Então, se nós analisarmos esse livro e compreendermos ele na totalidade, nós vamos absorver profundamente, tá certo? Então, esse é um ponto. Terceiro ponto que o livro de Levítico ele vai mostrar princípios elevados da religião. Aquilo que nós pontuamos na teologia como a casca, que é a forma antiga das leis, e a guarda do grão, que é o princípio moral e espiritual dessa religião. Então lá a gente vai encontrar a forma antiga da lei, das leis, né? E vamos encontrar também princípios morais e espirituais, que até hoje perdura, tá bom? Então, quando você lê, você vai compreender isso. Por exemplo, as leis e cerimônias de Levíticos, ela mostra como Deus opera para remover o pecado mediante o sacrifício e a purificação, como Deus atua contra pecados sociais, por meio do ano sabático e do ano do jubileu, e também por meio de promessas e ameaças. Então nós vamos encontrar tudo isso em Levítico, tá certo? Perceba o quanto é importante uma leitura adequada. E lá em Levítico também é notável, lá em Levítico, se não me falha a memória, 19, 18, né? É notável que lá esteja o sublime preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo, aquilo que Jesus lá na frente vai ensinar, né? Então, esse preceito está em Levítico. Então, é um livro de suma importância nós estudarmos ele. Pastor, tem mais propósito? Tem mais propósito, né? Levítico tinha um propósito de preparar e manter preparar a mente humana para as grandes verdades do Novo Testamento. Levítico apresenta o evangelho revestido de símbolos. Os sacrifícios da antiga aliança, especialmente o do grande dia da expiação, antecipava o sacrifício mediador da nova aliança. Tudo isso a gente encontra onde? No livro de Levítico. Não há, irmãos, como nós entendermos cabalmente o Calvário e a glória redentora sem nós compreendermos Levítico. Temos de vê-lo à luz do livro de Levítico. Isso aí é fato.
que põe em relevo a verdade da face do pecado. Lá no livro de Levítico vai botar em relevo a face do pecado, da graça e do perdão de Deus. Tudo isso nós vamos encontrar no livro de Levítico. E para a gente finalizar, porque o vídeo já está grande, né? Fica a ilustração entre privilégio e responsabilidade. Está lá no livro de Levítico uma ilustração, né, em relação entre privilégio e responsabilidade. A gente vai ver lá a tribo de Levi, né, da onde sai o sacerdócio levítico, com alguns privilégios, mas a gente percebe que a grande responsabilidade. E qualquer que muito for dado, muitos lhe será pedido. Está na Bíblia, né? Lucas 12:48. Então perceba que está lá no livro de Levítico. Pastor, tem mais coisas? Tem muita coisa. O tempo não nos permite, né? Por exemplo, no livro de Levítico ensina-se o quão grave à vista de Deus substituir as coisas sagradas pelas carnais. Mostra lá. Quando nós substituímos aquilo que é sagrado pelo que é carnal, o que acontece? A gente vai perceber que ao longo da história da igreja, os homens têm substituído o evangelho simples pela tradição, o culto de coração pelos ritos, a revelação pelo racionalismo, o evangelho da salvação pelo evangelho de boas obras, o fogo do Espírito pelo fogo das paixões religiosas. E aí a gente encontra tudo isso lá, né? Então que cada um de nós possamos estudar esse livro, se aprofundar nesse livro, porque é um livro fantástico, tá certo? Então que Deus abençoe, espero ter contribuído de alguma forma com vocês e me coloco à disposição. Pastor, não contribuiu nada, seja sincero, tá bom? Estou à disposição e queremos crescer juntos, somos servos um do outro, estamos aí para servir. Que Deus vos abençoe, tenha um dia abençoado, uma semana, e que a paz de Deus, ela alcance a sua vida.